Saúdo os irmãos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Em cumprimento dos irmãos, mais um dia, seu irmão em Cristo, presbítero Marcos. Vamos, irmãos, mais um dia, prosseguindo nos estudos, né? Estamos na quinta parte e vamos estar aqui dando prosseguimento ao estudo e vamos estar, então, continuando em Romanos, no capítulo 8, do versículo 1 a seguir. Então, irmãos, vamos aqui dar prosseguimento ao estudo. Nós meditamos já em Romanos, né, no capítulo de número 7, a seguir do versículo de número 14, né, de número 11, de número 7 a seguir, né? Romanos no capítulo 7, versículo 8 a seguir. E nós então meditamos que o Espírito Santo de Deus nos livrou da lei do pecado, né? O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 7, versículo 24 e 25, que o Espírito Santo o libertou, né, da lei do pecado. Quando ele estava ali, vivendo debaixo da lei de Moisés, ele estava debaixo de condenação. E o Espírito Santo de Deus, por meio da fé em Jesus, o livrou da lei do pecado e da morte. Ele mesmo vai dizer, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne, com a natureza pecaminosa, com o velho homem, a lei do pecado. E então ele vai continuar e ele vai ensinar a nós andar pelo Espírito, né? Pelo Espírito de Deus. O homem regenerado, como que ele vai vencer a carne, como que ele vai sujeitar o Espírito Santo de Deus para que, por meio do Espírito Santo, ele venha conseguir servir a Deus. Eu quero estar lendo em Romanos, no capítulo de número 8, versículo 1, e diz assim: Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então aqui ele dá prosseguimento e ele vai ensinar. Primeiramente ele falou que dava graças a Deus, porque o Espírito Santo o livrou do corpo desta morte, do velho homem, que com entendimento, com a sua mente, com seu homem interior, o seu desejo, por meio do Espírito, ele conseguia então servir a lei de Deus. E ele vai dizer: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por que ele diz que nenhuma condenação há? Porque Jesus, ele recebeu a punição, o castigo que nós merecia na cruz. Então ele nos livrou do juízo para condenação. E ele vai continuar: que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós já estudamos, já entendemos que quando ele se refere carne aqui, que não anda segundo a carne, ele está falando segundo a natureza pecaminosa, natureza humana, segundo o velho homem. Ou seja, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a natureza humana, a natureza pecaminosa, mas segundo o Espírito. Então ele deixa bem claro que aquele que anda segundo o Espírito, ou seja, a pessoa que ele foi livre da lei do pecado por meio do Espírito Santo, que anda pelo Espírito e ele não anda segundo essa natureza pecaminosa, nenhuma condenação há para esta pessoa. Nenhuma condenação há para aqueles que não andam segundo a natureza pecaminosa. Porque por meio do Espírito Santo, nós vamos ler agora em Romanos, no capítulo 8, versículo 2, fomos livres desta lei do pecado. Como nós já meditamos aqui nessa passagem, Romanos capítulo de número 8, versículo 2, eu vou estar fazendo uma breve explicação e vamos prosseguir, porque no estudo anterior nós já meditamos nessa passagem. Aí ele vai continuar dizendo, no versículo 2 de Romanos capítulo 8, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O que está dizendo? Que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, segundo a natureza pecaminosa, mas segundo o Espírito. Por quê?
porque o Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então ele está dizendo o quê? Que aqueles que estão em Jesus, ele está livre dessa lei do pecado, porque o Espírito Santo, ele livrou essa pessoa. Essa palavra que livrou, ela quer dizer que livrou do domínio do pecado. Livrou essa pessoa. A pessoa está livre do domínio. O pecado não tem poder sobre essa pessoa. O pecado que está no corpo, ele não vai mais dominar essa pessoa. Então, por isso que ele está dizendo que não anda segundo essa velha natureza, mas segundo o Espírito. Porque a pessoa que está em Jesus, verdadeiramente, ele foi livre dessa lei do pecado. Então, não é essa lei que vai conduzir ele mais. É o Espírito Santo de Deus. E ele vai continuar. Romanos capítulo 8, versículo 3. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então, irmãos, como nós já meditamos nessa passagem, eu vou dar uma breve explicação e nós continuamos. Então ele vai dizer, porquanto que era impossível a lei. O que era impossível a lei? Salvar o homem de seus pecados, porque o homem era incapaz de cumprir as exigências da lei, como nós já meditamos que se errasse em um ponto, era culpado de todos. Então, ele vai dizer, visto como estava enferma pela carne. O que ele está dizendo? Que a lei de Deus estava enferma pela natureza pecaminosa. Essa palavra enferma, ela quer dizer ser fraco, estar sem força, estar doente. O que ele está dizendo aqui? Que por causa da natureza pecaminosa que estava no homem, por causa da natureza pecaminosa, a lei de Deus estava enfraquecida, sem força, doente. O problema não era a lei, era o homem que era incapaz de cumprir. Então, por isso que ele está dizendo, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela natureza pecaminosa, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Ele está dizendo que pelo sacrifício de si mesmo, por ele receber na sua carne, na sua natureza humana, o castigo, a punição que nós merecíamos, ele nos livrou do juízo para a condenação e da lei do pecado. Por isso que ele está dizendo, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne. Era impossível que o homem ser salvo, se livrar do juízo da condenação, se livrar da lei do pecado e da morte pela lei. Não tinha como, era impossível a lei fazer isso, porque o homem estava contaminado, o homem estava ali dominado pela lei do pecado. Então ele jamais ia cumprir as exigências da lei para ele poder agradar a Deus e ser salvo. Então Jesus fez o quê? Jesus livra o homem da lei do pecado e do juízo para a condenação e da morte eterna. Ele livre, né? Que é o juízo para a condenação, a morte eterna. Então ele está dizendo, é impossível a lei fazer isso. Por quê? Porque a lei ela revela que somos pecadores. Ela tem essa função de revelar que somos pecadores. Ninguém jamais aqui chegaria à salvação por tentar guardar a lei. Jamais. Por quê? Se a pessoa não recebeu o Espírito Santo e não foi livre da lei do pecado, desde ela guardar a lei, ela simplesmente vai quebrar a lei. Então ele está falando o que aqui? Claramente que Jesus recebeu no seu corpo a punição que nós merecíamos para nos livrar do juízo e da lei do pecado. Então vamos continuar aqui mesmo em Romanos capítulo 8, versículo 4. Ele diz, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha o que ele diz. O que ele diz, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa palavra aqui, justiça da lei, para que a justiça, quer dizer preceito da lei, para que o preceito da lei se cumprisse em nós. Essa palavra cumprir quer dizer realizar, executar. Ou seja, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que não andamos, essa palavra andar
ela quer dizer caminhar, progredir, comportar-se, conduzir-se a si mesmo. Ele está dizendo assim, ó, para que o preceito da lei se cumprisse, se realizasse, se executasse em nós, que não andamos, caminhamos segundo a carne, não progredimos segundo a carne, não nos comportamos segundo a carne, não nos conduzimos a si mesmo segundo a natureza pecaminosa. Essa palavra carne aqui quer dizer a natureza pecaminosa. Não andamos, nós não caminhamos segundo a natureza pecaminosa, não progredimos segundo a natureza pecaminosa, não nos comportamos segundo a natureza pecaminosa, a natureza humana, não nos conduzimos a si mesmo segundo a natureza pecaminosa, mas segundo o Espírito. Então ele está dizendo o quê? Que Jesus morrendo e nos livrando dessa lei do pecado, para quê? Para que o preceito da lei se cumpra, se realize, venha se executar em nós, que não vamos andar mais segundo essa natureza pecaminosa, mas segundo o Espírito. E assim nós vamos cumprir a lei de Deus. Ou seja, a pessoa só pode agradar a Deus e cumprir a lei de Deus livre da lei do pecado. Senão jamais ela vai conseguir. Ela não vai conseguir. Ou seja, essa palavra aqui, ó, que não andamos segundo a carne. Ou seja, está denotando simplesmente a natureza humana. A natureza terrena dos seres humanos, separados da influência divina. E por esta razão, inclinada ao pecado e oposta à lei de Deus. Nós não vamos andar mais segundo essa natureza. É o que ele está dizendo bem claro. A justiça da lei vai se cumprir, se executar em nós, se realizar em nós. Por meio de quem? Por meio do Espírito Santo de Deus. Então, nós entendemos claramente que a lei de Deus está em nosso coração. Ou seja, antes a lei de Deus estava em tábuas de pedras e a lei do pecado em nosso coração. Depois que Jesus morreu, por meio do Espírito Santo, que ele ressuscitou, por meio do Espírito Santo, agora, a lei de Deus está dentro do nosso coração, por meio do Espírito, e a lei do pecado está morta. Ou seja, a lei agora está em nosso coração, por meio do Espírito Santo. Hebreus, no capítulo 8, versículo 8 ao 13, olha o que diz. Porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Um novo concerto, uma nova aliança. Não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais, dizendo: novo concerto, envelheceu primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Olha aqui, a palavra de Deus está dizendo bem clara que o Senhor dizendo que viria o dia, virão dias, né? Diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabeleceria um novo concerto. Ele vai dizer aqui, ó, como eles não permaneceram no concerto que Deus fez com eles, quando ele pegou na mão deles para tirar eles do Egito, e tirou eles do Egito, por meio de Moisés, ele fez um concerto com o povo, deu as suas leis ali. Como eles não permaneceram nesse concerto, o Senhor não atentou para eles. Aí ele está falando o quê? Que faria um novo concerto com a casa de Israel.
E neste concerto, esse novo concerto aqui, que é a nova aliança, ele ia fazer o quê? Ele ia colocar as suas leis no seu entendimento. Aqui ele está falando aqui do homem interior, da alma, do intelecto humano. Ele está falando do coração mesmo, do íntimo do ser humano. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Olha o que ele está dizendo, que as leis de Deus estariam no coração. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Olha o que está dizendo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão por meio do Espírito Santo de Deus. Paulo fala aos Coríntios e ele deixa bem claro que o Espírito Santo de Deus nos ensina. O Espírito Santo, ele diz que seria misericordioso para os seus pecados e suas prevaricações, e ele não lembraria mais, está falando do perdão de nossos pecados. E ele apresenta então um novo concerto. E o velho concerto, ele seria o quê? Ele acabaria. Ou seja, ele acabaria. Então, as leis de Deus estão em nosso coração. As leis de Deus, por meio do Espírito Santo de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz aqui em 2 Coríntios, no capítulo de número 3, do versículo 6 ao 11. Olha o que diz. O qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Nessa passagem aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, ele está deixando bem claro aqui o seguinte, que quando Deus dá as suas leis, por ser impossível do ser humano guardar as suas leis e chegar à salvação pelas suas leis, ele vai dizer que aqueles que guardavam a lei ali estavam debaixo de condenação. Ou seja, se o homem não é capaz de cumprir a lei, ele vai dizer o quê? Que a lei se torna um ministério de condenação. Por isso que ele vai dizer que ele vai chamar a lei de Moisés de ministério da condenação, ministério de morte. Porque todos aqueles que tentavam cumprir as exigências da lei estavam debaixo de condenação. Então ele vai dizer aqui que é um ministério de condenação a lei de Moisés. É um ministério de condenação, ele vai dizer bem claro. E ele está dizendo que quando Deus deu as suas leis a Moisés, quando Deus deu a sua lei, a face de Moisés resplandeceu. Ou seja, ele está dizendo que o ministério da morte, que ele vai citar aqui, o ministério de condenação, foi glorioso. Ele está dizendo porque quando Deus deu a lei a Moisés, a face de Moisés resplandecia, que o povo de Israel não podia nem fitar os olhos na face de Moisés. Mas ele está dizendo que aquele brilho ali no rosto de Moisés, aquela glória, foi passageira, porque foi desvanecendo e terminou. Era passageira, era transitória aquela glória ali. Ele está se referindo à glória da lei. Então ele está dizendo que... Aí ele vai dizer assim, de tanto maior glória é o ministério do Espírito. Não tem comparação. É muito mais glorioso o ministério do Espírito. Por quê? Porque o ministério do Espírito, ele permanece. Então ele está dizendo que aqueles que aceitaram Jesus pela fé, aqueles que aceitaram Jesus e receberam o Espírito Santo, Deus os fez capazes de ser ministros de um novo testamento. Essa palavra ministro, ela quer dizer alguém que executa os pedidos de outro, servo. Ele nos fez então ministro de um novo testamento. Ou seja,
não da letra, porque a letra mata. O que ele está dizendo? A letra mata. A lei de Moisés mata, condena, é ministério de condenação, é ministério de morte, por um homem ser incapaz de cumprir. Mas o Espírito Santo nos fez capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. Por quê? Porque o Espírito vivifica. O que ele está dizendo? Que o Espírito Santo nos livra da lei do pecado e da morte. Ele nos vivificou. Ele nos fez capazes de ser servo de um novo testamento, ser servo de Deus por meio do Espírito Santo. Por meio do Espírito Santo, as suas leis estão no nosso coração e somos livres da lei do pecado, então nós conseguimos agradar a Deus. Ou seja, só consegue agradar a Deus aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Portanto, a lei de Deus está gravada em tábuas de carne do coração e não gravadas em tábuas de pedra. E não gravada em tábuas de pedra. O que Jesus fez? Ele gravou a lei de Deus na tábua de carne do coração. Ela está em nosso coração, não está em tábua de pedra. O problema do povo de Israel não conseguir cumprir a lei é porque as leis de Moisés estavam em tábuas de pedra, não estavam no coração deles. Eles não tinham sido libertos da lei do pecado. Então o que estava no coração deles é a lei do pecado. Jesus nos livra da lei do pecado e por meio do Espírito grava suas leis em nosso coração. Aí ele vai continuar aqui. Ele vai continuar. Vamos continuar aqui. Aqui em Romanos, no capítulo 8, versículo 5. Vamos continuar em Romanos. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Olha o que ele está dizendo. Porque os que são segundo a natureza pecaminosa, eles inclinam-se para as coisas da natureza pecaminosa. Essa palavra inclinação, ela quer dizer o que alguém tem em mente, os pensamentos e propósitos. Ou seja, é o que a pessoa tem em mente. Ela está escrava da lei do pecado ali. Então ela vai inclinar os seus pensamentos, seus propósitos, vai estar inclinado para a natureza pecaminosa. Ele vai querer somente fazer o que a lei do pecado está mandando ele fazer. Mas ele vai dizer, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Aqueles que são dominados pelo Espírito Santo de Deus, são guiados pelo Espírito, eles vão inclinar para as coisas do Espírito e não para as coisas do velho homem, porque o velho homem está morto. Então ele está dizendo bem claro aqui. E continua, Romanos no capítulo 8, versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. O que está dizendo? A inclinação do velho homem, velha natureza, é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, ele está dizendo bem claro aqui, que a inclinação, já vimos essa palavra inclinação, que ela quer dizer o que a pessoa tem em mente, os seus propósitos, que alguém tem em mente. Então, a Bíblia fala mesmo em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, que aqueles que estão em Cristo, eles têm que fazer o quê? Renovar a sua mente. Ele não vai ter mais aquela mentalidade, inclinação para as coisas da velha natureza, mas ele vai inclinar para o Espírito. Por isso que o apóstolo Paulo vai ensinar aos romanos, e ele vai dizer, Romanos no capítulo 12, versículo de número 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele está dizendo aqui, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Transformai-vos. Essa palavra quer dizer mudar de forma, pela renovação. Essa palavra renovação, ela quer dizer restauração, completa mudança para melhor. Ou seja, renovação e completa mudança para melhor do vosso entendimento. Essa palavra entendimento quer dizer mente. Quer dizer mente, sentimentos, propósitos. Ou seja, a pessoa vai renovar, por meio do Espírito Santo, ela vai renovar os seus pensamentos, porque ela tem a mente de Cristo. Ela vai renovar agora a sua mentalidade. Ela não tem aquela mentalidade caída mais, mas uma mentalidade que vem de Deus, que o faz capaz de servir à lei de Deus. Olha o que ele vai continuar dizendo aqui em Romanos,
no capítulo de número 8, versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. O que ele está dizendo aqui, ó? Porquanto a inclinação da carne, a inclinação da velha natureza é inimizade contra Deus. Por quê? Pois não é sujeita à lei de Deus. O que ele está dizendo? Que a pessoa que ainda está dominada pela lei do pecado, jamais ela vai ser sujeita à lei de Deus. Essa palavra sujeitar aqui quer dizer subordinar, obedecer. Jamais ela vai obedecer, porque a nossa carne, que o pecado está em nossa carne, jamais ela vai querer as coisas de Deus. Jamais. Por isso que ele está dizendo que a inclinação, a mentalidade, pensamentos, propósitos, segundo a natureza pecaminosa, é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus e nunca vai ser. Nem em verdade pode ser. Então, ele está dizendo o quê? Deixando bem claro que esse velho homem, eles têm que estar morto, porque o nosso homem interior, ele tem prazer na lei de Deus. Romanos no capítulo 8, versículo 8. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Porque está dizendo bem claro, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne, ou seja, que estão dominados pela velha natureza, a natureza humana, a natureza pecaminosa. Ou seja, não pode agradar a Deus, jamais vai agradar a Deus, porque a nossa carne, que o pecado está na nossa carne, a lei do pecado, se ela tiver domínio sobre nós, jamais vamos agradar a lei de Deus, porque ela jamais sujeita a lei de Deus. Olha o que diz em Romanos capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha o que ele está dizendo aqui. Ou seja, ele está dizendo aqui claramente que a evidência de que a pessoa ele tem o Espírito Santo de Deus, a evidência é que ele tem os frutos do Espírito. A evidência é que ele tem o fruto do Espírito. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Qual que é a evidência? É o que está em Gálatas capítulo 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Está dizendo bem claro, é a evidência de que a pessoa tem o Espírito Santo de Deus e ela foi regenerada, ela foi transformada, em que a lei do pecado não tem poder mais sobre ela. Ela tem essas evidências: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, qual é a evidência de que a natureza pecaminosa está dominando uma pessoa, que ela não foi transformada ainda? É o que está em Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 21. Olha o que ele diz: porque as obras da carne, que as obras da carne aqui, o significado aqui da carne, irmãos, quer dizer a velha natureza, o velho homem, a pessoa que está controlada pela lei do pecado. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impurezas, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha o que ele está dizendo. Os que cometem tais coisas. Essa palavra cometem ou cometer, ela quer dizer os que praticam, estar ocupado com, exercitar, comprometer-se. Ou seja, a evidência é o quê? É que a pessoa pratica essas coisas. Ele pratica. Não é falha, porque mesmo uma pessoa transformada e regenerada, ele vai falhar. Mas não quer dizer que aquela pessoa ele vai ficar na prática. A prova de que a pessoa não foi transformada, a lei do pecado está dominando ela, é que ela vai praticar. O significado dessa palavra é estar ocupado com. Ou seja, todo dia ele vai fazer, ele vai praticar. É uma prática, é um costume. Estar ocupado em praticar tais coisas. Ele vai se exercitar em praticar tais coisas. Ele vai comprometer-se em praticar tais coisas. É isso que o apóstolo Paulo está falando. É evidência de que a pessoa ainda, a lei do pecado está dominando ela. Então ele vai continuar aqui em Romanos no capítulo 8, versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça.
Olha o que está dizendo. Se Cristo está em nós, o corpo está morto. A velha natureza está morta. Na verdade, está morto por causa do pecado. Por quê? Por meio do Espírito Santo, fomos livres da lei do pecado que estava em nosso corpo. Que está em nosso corpo. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Ou seja, o nosso homem interior, ele vive porque foi regenerado, foi transformado e está numa condição de aceitável para com Deus, por meio do Espírito Santo. Olha o que diz em Romanos, no capítulo 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Então ele está dizendo aqui, que se o Espírito Santo habita em nós, aquele que ressuscitou a Jesus, ele também nos vivificará. Ele vivificará o nosso corpo mortal. Olha o que está dizendo. Pelo Espírito que em nós habita. Ou seja, por meio do Espírito Santo, ele vivifica o nosso corpo mortal. Como ele faz isso? Justamente livrando nós dessa lei do pecado. Nós não vamos mais ser impelidos a pecar. Porque o povo que estava debaixo da lei, quando a lei dizia para não fazer, despertava todo o desejo de quebrar a lei de Deus. Por meio do Espírito, não. O Espírito Santo nos vai fazer capazes de nós servir a Deus. E não vir sobre nós um desejo incontrolável de quebrar as leis de Deus ao ponto de nos controlar e nos fazer quebrar. O povo que vivia debaixo da lei de Moisés, acontecia isso com eles. Olha o que ele vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 12. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Olha o que ele está dizendo. Que nós não somos devedores de viver segundo a natureza pecaminosa. Não. Essa palavra devedores, o que ele está dizendo aqui? Não temos qualquer obrigação de fazer o que a velha natureza nos pede para fazer. Não temos mais, porque ela não nos domina. Se vem um desejo incontrolável ao ponto de controlar a pessoa e ela não conseguir parar de quebrar uma lei de Deus, isso significa que ela está dominada pela lei do pecado. Então, não a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, nós já lemos, estudamos, que o Espírito Santo opõe-se contra a nossa carne contra o Espírito, para que nós não façamos o que nós queremos. Nós lemos em Gálatas, capítulo de número 5, o versículo 19 a seguir. O versículo 16 a seguir. Olha o que diz em Romanos, capítulo 8, versículo 13. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Ou seja, o que está dizendo aqui? A pessoa que vive segundo a natureza pecaminosa, ele vai morrer. Ele morrereis espiritualmente também. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Ou seja, pelo homem interior, por meio do Espírito Santo, nós mortificamos os desejos da nossa carne. Aí nós vamos viver. Nós mortificamos os desejos das obras pecaminosas que está no nosso corpo. Ou seja, aí nós vamos viver. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Guiar aqui, meus irmãos, é conduzir, dirigir. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem é guiado pelo Espírito Santo? Esse é filho de Deus. Ele está livre do juízo para condenação e da lei do pecado. E ele está livre para poder servir a Deus. Então, irmãos, vamos só até aqui, né? Vamos só até aqui. Que Deus abençoe os irmãos que estão acompanhando os estudos. Vamos cada dia, irmãos, crescer na graça, no conhecimento de nosso Senhor. Que Deus abençoe e continue, então, edificando os irmãos cada dia mais. Então, para não ficar muito longo o estudo, vamos terminando por aqui. Depois nós continuamos os estudos. Então, que Deus abençoe a todos. Quem vos despede, sou eu, seu irmão em Cristo, presbítero Marcos. Fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus.